Fala galera, meu nome é Pedro Sereno e este aqui é o canal Será que Vale? E antes da gente começar hoje, olha só quem fez a barba, olha só quem tá com essa carinha de bebê Johnsons. Como todos vocês devem saber, na semana passada o Dunga convocou a seleção brasileira para os primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. E eu vi muita gente pedindo o Ricardo Oliveira do Santos, o atacante, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que está numa excelente fase. E inclusive eu concordo que ele deveria ser convocado para esses jogos, inclusive pela ausência que a gente tem do Neymar. E para quem não sabe, foi suspenso na Copa América por 4 jogos. Cumpriu 2 jogos na Copa América, porém tem que cumprir mais 2 agora nas eliminatórias. E é o seguinte, eu não vou aqui discutir quem o Dunga convocou, que jogador que ele esqueceu, quem ele deveria ter chamado, quem ele chamou errado, não vim falar disso. Eu vim falar do que eu acredito que seja a solução para a seleção brasileira. Solução não, né? Que solução é uma palavra muito forte. O rumo que a seleção brasileira tem que tomar a partir de agora. E esse rumo, ele começa com um projeto de renovação total da seleção brasileira e da CBF. Onde o principal que deveria ser mudado são os cartolas, né? Esses dinossauros que ainda mandam e comandam o nosso futebol, infelizmente. Também acho que teria que mudar o técnico, a comissão técnica. Nada contra o Dunga, foi campeão do tetracampeonato, foi um excelente jogador, histórico jogador. Não tenho nada contra a pessoa dele. Porém, pra mim, ele é um técnico fraco. Não que ele seja ruim, mas eu acho que ele é um técnico fraco para dirigir uma seleção brasileira, né, para estar no comando da seleção brasileira, do Brasil. Já considerava ele fraco para o comando do Internacional, que ele dirigiu em 2013 ou 2014. Imagina para a seleção brasileira. Mas, já que isso parece improvável que aconteça, pelo menos a curto prazo, eu acho que a gente deveria começar um projeto de renovação que inclui principalmente jogadores novos. Eu começaria o projeto montando uma base para a seleção brasileira, pensando na Copa do Mundo de 2022. E que base seria essa? Neymar, Oscar, Felipe Coutinho, Marquinhos na zaga, Danilo na lateral direita, por exemplo. Jogadores que têm até 23, 24 anos. E que em 22 vão estar mais ou menos com 30. E colocaria atrás desses jogadores que seriam a base da seleção só jogadores novos, jogadores que hoje são da seleção olímpica brasileira, como o zagueiro Marlon do Fluminense, o lateral Jorge do Flamengo, os atacantes Luan do Grêmio, Valdívia do Inter. E também jogadores da seleção sub-20, jogadores de até 20 anos. Como o Gabriel Jesus, do Palmeiras, o Danilo, meio-campista que joga no Braga, Marcos Guilherme, que joga no Atlético Paranaense. Daria esses jogadores para compor o elenco da seleção. E por isso falo na Copa de 2022, porque a gente teria um período de 7 anos com a base da seleção que eu falei, com esses jogadores ganhando experiência na seleção brasileira, para chegar na Copa de 2022 com uma seleção brasileira renovada e forte. E num primeiro momento, realmente eu incluiria jogadores mais velhos, mais experientes, como o próprio Ricardo Oliveira, como o Renato Augusto, que foi convocado agora, Kaká, Robinho, não para serem jogadores para chamar responsabilidade técnica, para fazerem a diferença, mas para serem líderes de grupo, para ser aquele cara que quando a seleção brasileira tomar um gol, não se desestabilizar como ela se desestabiliza. Um cara para acalmar o grupo, um cara na hora de uma derrota, de uma eliminação, chegar e dar a cara para bater, entendeu? Alguém que possa escutar, alguém que aguente as críticas, os comentários, tem experiência suficiente para lidar com tudo isso. E aí, num segundo momento, somente a base que eu falei e a molecada, já com mais experiência.
e bagagem de seleção. Então, para que essa renovação funcionasse, eu falaria assim: olha, nós estamos montando essa seleção desse jeito, com essa base, com essa molecada, e hoje, no começo desse projeto, a gente não vai cobrar resultado. A gente vai montar um grupo, vai tentar dar entrosamento para essa seleção e vai jogar. Então, eliminatórias que vem aí para a Copa do Mundo de 2018, a gente não está preocupado com isso. Se classificar para a Copa é lucro. O nosso objetivo é formar uma seleção forte para a Copa de 2022. Então, se não se classificar para a Copa de 2018, já é dentro do esperado. E eu sei que vai ter um monte de gente agora me esculachando porque o Brasil não pode ficar fora de uma Copa. E o primeiro resultado que se cobraria da seleção seria, por exemplo, a Copa América de 2019, que aliás é aqui no Brasil, se não me engano. Esse seria o primeiro torneio que se cobraria um resultado, uma campanha boa. Antes disso, não. Porque aí sim, eu acho que o Brasil voltaria a ser protagonista. A seleção brasileira voltaria a ser uma das maiores do mundo de verdade. Porque hoje, sinceramente e infelizmente, a gente vive muito mais da camisa e das 5 estrelas que a gente tem no peito do que no nosso futebol atual. Então é isso, galera. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais na descrição do vídeo, comentar aqui embaixo se você concorda, se você discorda, se você acha que não precisa de renovação, se você acha que só precisa mudar as CBFs, ou... as CBFs foi foda. Ou a comissão técnica. Comenta o que você acha aí embaixo. Compartilha esse vídeo, favorita. E é isso, até a semana que vem. Um beijo a todos, falou!